Amém, Jesus, amém. Vamos ao toque de somente crer, todos em reverência, com as frontes inclinadas, para receber o nosso pastor Milton. A escritura está no monitor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua própria vida, se entregou pelo resgate de muitos, por cada um de nós estamos nesta manhã como troféus da ressurreição do Senhor. Deus, sustenta este povo, Senhor, teu pequeno rebanho. O Senhor disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então o reino pertence a nós, somos herdeiros, de acordo com a promessa, como Abraão também é herdeiro, e nós somos herdeiros com o crente Abraão. Sustenta todo o teu povo, Senhor, todo o teu rebanho em toda a face da terra. Nós oramos e pedimos em favor de cada um, no nome precioso de Jesus, o teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus. Que Deus abençoe a todos os filhos de Deus. Aleluias. Cada filho que vem tem que ser primeiro provado e depois servir, né? O tempo de provação é o tempo de limpeza. Às vezes a gente não é agradável, né? Não é agradável o tempo de limpeza. O tempo de limpeza é um pouco sufocante, porque é uma preparação. É como você achar uma panela de alumínio, né?
velha, às vezes você gostou do modelo dela e você leva ela, você achou, né? Mas ela está toda suja, toda encarvoada de carvão. O que vai fazer? Você não vai chegar em casa e botar ela no fogo, as irmãs, e já colocar ali uma carne para fritar, né? Não. Você vai lavar ela, então ali ela vai passar pelo tempo de provação, né? É o tempo de provação. Vai passar bombril, sabão, esfrega daqui, até que aquele vaso está limpo. Aí quando a panela limpa, então o que aconteceu com ela? Ela está santificada, pronta para o serviço. E qual é o serviço de Deus em nós? É colocar em nós o Espírito Santo. Amém? A primeira coisa que acontece com o vaso é a justificação. Estava perdido e você achou. Então você justificou. É meu. Agora é meu. Quando Jesus pagou o preço do nosso resgate, nós estávamos todos enredados, às vezes incrédulos, dogmas, sistemas, que são até bem intencionados, mas eles fazem atrapalhar o plano de Deus, porque eles não preparam o vaso para o serviço, eles nem santificam, eles moralizam o vaso. A ação do sistema denominacional é moralizar o vaso. Agora, quem santifica o vaso é a palavra. Amém? A palavra, porque a palavra é espírito e vida. Então, quando aquele vaso está limpo, ele está santificado, é o que a Bíblia diz, né? E daí, depois que ele está santificado, ele está pronto para o serviço de Deus. Amém? Vamos ler a Bíblia? Vamos meditarmos sobre o Salmo 89, na mensagem Reprovação por causa da palavra, irmãos. Talvez por uns 20 minutos ou 30 minutos, Deus sabe melhor. Glória a Deus. Nós estamos e queremos estar naquilo que é correto, naquilo que agrada ao nosso Deus. Não é interessante nós estarmos em um lugar que Jesus não está. Se Jesus não está naquele lugar, o nosso tempo é vão, perdido. O importante é estar aonde Jesus está. Amém? Aonde Jesus está, então você está protegido de insetos, né? De insetos venenosos. Versículo 50, lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Querido Deus, abençoa mais e mais, Senhor, a leitura da tua palavra,
nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluias. Alguém tem a mensagem A Era de Esmirna? Não tem, né? A Era de Esmirna. Estou precisando dela, mas não achei ali. Bom, Wilson, então me acha aí, eu vou procurar aqui onde é. 10 anos de tribulação. Tem o título. Todos os homens que Deus abençoou, vamos dizer assim, né? Todos os homens que Deus santificou, que Deus justificou, achou, né? Justificou, santificou e usou, eles passaram por tribulações. Ele passou por tribulações. Apocalipse 2:10. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo não é o irmão, não é a irmã, não é Deus, não é o pastor, não é o evangelista, não é os diáconos. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso daqui é o quê? Uma promessa. Uma das promessas. Como que existe no Novo Testamento, me parece que mais de 600 promessas direcionadas à noiva, os filhos. Aleluia! Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, não temas, não temas. Há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Agora, ele não diz de uma maneira rude e breve. Não. Está vindo, ele não diz diretamente, está vindo tribulação, vamos supor. Não. Isso assustaria a gente. Porém, como uma mãe que está para dar à luz, ela diz gentilmente a seu filho, para que não se assuste. Agora, não temas, não tenhas medo, pois a luz se apagará e ficará escuro. Uma criancinha está no claro, né? Claro, tudo bem. Anoiteceu, existe muitas casas por aí que a pessoa só fica sabendo que está de noite quando sai lá fora, ou se olhar no relógio. Casas, né, muito bem chiques,
e às vezes está lá para dentro. Mas aí aquela mãe vai apagar a luz, diz: filho, vai ficar escuro, mas não se assuste, né? Então, por quê? O perigo não vem de repente, o perigo vem sorrateiramente. É como o engano, irmãos. O engano é religioso, é moderado. Ele vem com boas palavras. Ele não vem dizendo: ó, ou você aceita isso daqui, esta ordem mundial, ou então você vai morrer. Não, ele não disse isso. Primeiro eles começam a distribuir panfletos, orientando o povo: olha, isso é bom, isso vai ser bom, isso vai ser bom. Como já escutei uma vez, eu e a irmã Margarida, o testemunho de uma irmã de uma determinada denominação. Nós perguntamos para elas: mas irmã, dizem que a sua igreja já está filiada ao concílio ecumênico, concílio mundial. Ela ficou assim, daqui a pouco ela disse: o nosso pastor falou para nós um tempo desse, porque ela faz parte fazia parte, não sei até hoje, do círculo de oração, né? E o nosso pastor falou para nós sobre isso. Ele disse que vai ser até bom, porque nós vamos ter mais liberdade para pregar, para divulgar. Entendeu como é que é a coisa? Ela vem de mansinho. Para quê? Para que os leigos aceitem. Então o mal, ele não vem para assustar, ele vem como uma paz, né? Ele vem como que trazendo paz. Mas o que diz a Bíblia? Quando disserem haja a paz e segurança, virá repentina destruição. É o que está profetizado na Bíblia. Então, mas lembrando, mas lembra-te de que eu estou aqui contigo, filho. Não é mal, a aparência é boa. Assim ele diz: não temas, não tenhais medo do homem ou do que ele vos possa fazer. Isso é Deus que diz. Eu estou convosco e minha graça vos basta. Amém? É o que ele disse a Paulo, quando Paulo estava doente com aquela enfermidade, e Paulo não sabia o que fazer, já tinha orado 3 vezes sobre aquela enfermidade, e Paulo, até a sombra de Paulo curava, Pedro, às vezes eles iam passar naquele caminho e as pessoas ficavam sabendo, levavam os paralíticos e colocavam ali no caminho. O sol estava para esse lado, aí quando ele passava, a sombra dava em cima daquela pessoa, a pessoa levantava e saía andando. No entanto, ele orou por ele e não aconteceu nada, né? De repente Paulo ia se engrandecer, né? Deus não queria que Paulo se engrandecesse, e não se engrandeceu nunca. Paulo foi como Abraão, né? Como Davi, que nunca se engrandeceu. Será que eu perdi aqui, meu Deus? Espera aí. Quando passar pelas águas, elas não vos afogarão. Irmãos, Deus prometeu. Deus está falando isso porque Deus provou no Mar Vermelho, Deus provou no Jordão. A semente de Deus passou em terra seca, no Jordão, no Mar Vermelho e no Jordão, como Elias passou também, Eliseu também passou, e assim, glória a Deus.
nem mesmo na morte sois vencidos, não. Vós sois mais do que vencedores. É promessa, amém? A igreja vive de promessa, se agarra nas promessas, como Abraão. Abraão venceu porque Abraão se agarrou na promessa de Deus. Deus me deu um filho, disse que através desse filho eu ia ter uma semente que mais do que as estrelas do céu, e agora Deus pediu meu filho de volta. Não, Abraão seguiu firme, tomou, não sei se uns 3 servos com ele, e rumou ao monte de Deus. Deus dirigiu ele ao monte, ele não sabia qual era o monte, mas Deus dirigiu. E quando chegou no pé do monte, nós falamos sobre isso ali no culto, ali na irmã Eliane. Então Abraão falou para os servos: ficai aqui, que eu e o moço vamos lá no monte adorar, e voltaremos eu e o menino. E Abraão não disse para eles que ia sacrificar Isaque, mas ele ia sacrificar Isaque. Ele foi, mas disse para eles: voltarei eu e o menino. E subiu. Chegando lá no monte, Isaque olhou para um lado e outro, o pai dele preparando a lenha, preparando o altar, né, do sacrifício. Aí Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha, ali está o lugar do sacrifício, cadê o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. Amém? Isaque cria no pai, não perguntou mais nada. O pai dele pegou ele, amarrou em cima do altar, e ele não perguntou mais nada. E quando Abraão ergueu a mão e desceu o cutelo no pescoço do filho, o profeta disse que o anjo de Deus segurou a mão dele, né? Abraão, não faça isso. Aleluia, irmãos, a esse assegurar na promessa de Deus. Vós sois mais do que vencedores. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade dessas palavras e escreveu ali em Romanos 8:35. Disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Reprovação por causa da palavra. A palavra tem que nos trazer uma reprovação. É a preparação do vaso. Por amor de ti, por amor a Jesus. Então fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Você quer dizer? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluias. Deus quer ouvir a nossa voz no santuário, engrandecendo o nome dEle. Você é um soldado. O soldado, eles têm uma palavra de ordem quando eles vão a uma guerra, quando eles vão a uma batalha, quando eles vão a um treinamento, eles usam uma palavra de ordem. E a palavra de ordem é só vencer. Lutaremos e venceremos. Lutaremos e venceremos. Amém? Esta luta não é sua, é dele.
É. Por quê? Aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia. As potestades são os poderes constituídos dos homens. Não nos separará do amor de Cristo. Amém? Não devemos temer. Seu amor lança fora todo temor. É o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que tem, e esse amor, esta confiança em Deus, tira de você todo temor terreno. Agora note que ele diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público, a massa, a sociedade, porque as pessoas gostavam de arena, então lançava os milhares, os cristãos, na era negra, na era das trevas, lançavam os cristãos à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. Meu Deus, e aquilo levava os governantes ao delírio de prazer, como se fosse um gol no campo de futebol, daquele time que agrada o coração dele, o prazer dele. O que tem o diabo a ver com isto? Por que culpá-lo? Ah, sim, mas é o diabo, é o ódio do diabo por trás de tudo isto. Às vezes eles querem dizer que eram as pessoas por um desejo político. Sim, mas o diabo estava por trás para destruir a semente de Deus. Sempre foi assim. Por que eles não aceitaram entrar na arca? O diabo estava por trás. Noé enfrentou 120 anos, só ele, os filhos e a esposa. Só ele e a família, por 120 anos. E Noé nunca duvidou. Não. Quando chegavam nele e falavam: mas Noé, o que é isso? Ele dizia: vai chover. Deus tinha dito para ele: vai haver um arrebatamento. Aleluia. Então o diabo estava por trás de tudo isto. Ele está por trás de tudo isto, porque detrás de tudo isto, porque ele odeia Deus.
Irmãos, o diabo odeia Deus. Ele não pode combater a Deus, ele combate a semente de Deus. Não temas, pequeno rebanho. Jesus estava dando um alerta, um aviso. Não temos porque as reprovações virão. Às vezes a reprovação vem até na mente. Aí o profeta diz, às vezes nós pensamos que não somos nem cordeiros, não somos ovelhas. É reprovação. Não se agarre nisso, expulse isso da sua mente. Você é herdeiro, sim. Então ele odeia Deus. Aquilo em que Deus tem posto seu coração é o que finalmente Satanás vai procurar destruir. Aquilo que Deus tem posto seu coração, o coração de Deus, é o que o diabo procurará destruir. Irmãos, vou ser um pouco rude aqui. O diabo não trabalha contra denominação, não. Ele trabalha contra você. Amém? Ele não trabalha contra denominação, não. Porque, para começar, ele que ajudou a idealizar como fazerem aquela igreja, aquele sistema. Ele usa até a Bíblia. Ele usou a Bíblia para Jesus. Não vai usar para nós? Usa. Mas observe, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás está por trás dos judeus, que estão trazendo os cristãos aos tribunais, então os judeus não são da religião de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou milhões de crentes nas eras negras? Sim, em todas as eras. Então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. Veja aonde estamos, tá? E isto é a verdade. Isto é verdade. Lamentável, mas é verdade. Se você pensa que isto é chocante, espere apenas até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. Espere. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América, nesse capítulo 13 de Apocalipse, eles estão ali no capítulo 13. O próprio número 13 é um símbolo desta nação americana. Ela começou com 13 colônias. Sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listas. E ali está o seu destino no capítulo 13 de Apocalipse. De Apocalipse. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo 13, será assim como a besta levantou-se no concílio de Nicéia, com a imagem surgirá o concílio mundial de igrejas, com todo poder, ímpio e satânico. Vocês estão entendendo, irmãos? Que este concílio mundial de igrejas, ele se levantará controlado pelos Estados Unidos, com todo o poder satânico sobre ele.
todo o poder satânico. Neste Concílio Mundial de Igreja, para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda a astúcia e crueldade diabólica para matar. E eles estão matando. Não é com espada. Não precisa nem ter medo, não, que não é com espada, não. Eles estão matando com a interpretação da palavra. Eles formaram filósofos, teólogos, formados em hecatologia, ciências biológicas e muitos outros tipos de coisas. Com PhDs. Oh Deus, aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que eu faça, deixe. E eles o farão mesmo. E tudo no nome de Deus e da religião. Eles farão no nome de Deus e no nome da religião. Estão vendo? Eles farão isso. Mas eles mentem. Eles estão mentindo. Eles não são de Deus. São de seu pai, o diabo. Foi o que Jesus disse em São João capítulo 8, me parece que versículo 45, 44, 45, que quando eles questionaram muito, Jesus disse para ele: vocês têm por pai o diabo. Quem disse foi Jesus. Eles fazem em nome da religião, em nome de Deus, em nome da religião, mas mentem. Eles não são de Deus, eles são de seu pai, o diabo. Eles, por meio de suas obras, contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Eles mostram. Deixe que se organizem e repudie o pequeno rebanho. Não temas, pequeno rebanho. Deixe que eles repudiem o pequeno rebanho. Eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha ou a falsa igreja. Eles são a vinha que mata. Seu ódio prova que eles são a igreja nicolaíta anticristã. É que eles são. Quando começou essa igreja? Lá na era de Éfeso, irmãos. E ela passou por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e está hoje na era de Laodiceia, que é a última era da igreja. Não haverá outra. Amém? Eu acho que nós vamos fechar com isso aqui. Não vai nem entrar nessa mensagem aqui, mas depois nós entramos nela, né, irmãos? Isso aqui tem que fechar com isso daqui. Eles serão lançados na prisão. Sim,
eles são lançados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. E evidentemente tudo é feito em nome da religião. Da religião e descendência e inocência ultrajada. Tudo feito por uma boa causa. Por uma boa causa que eles fazem isto. Isso me faz pensar na Suprema Corte decidindo sobre a oração e leitura da Bíblia nas escolas. Eu acho que eles vão até tirar isso das escolas, né? Vão? Então, o profeta falou isso aqui em 1960, na década de 60. Isso tem a ver um corte decidindo sobre oração. A corte, né? Corte, a Suprema Corte decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por trás disto? Satanás. Mas quem faz isso, irmão, é a religião. Mas a religião não é de Deus? Não. De Deus é a palavra. Amém? Isso daqui é de Deus. Deus não está em religião, Deus está em sua palavra. Se estamos na palavra, estamos em Deus. Amém? É simplesmente outro acesso de ira contra Deus. Por isso que Paulo falou que eles se levantarão contra tudo que se chama Deus. E esta noiva, ela chama exatamente por Deus. Tudo ela entrega a Deus. Ela não está ligada ao sistema. Quando nós vamos construir, quando nós vamos pintar o santuário, nós não vamos atrás do governo, nós não vamos atrás do prefeito, nós não vamos atrás de deputado, nós não vamos atrás de vereador para pedir cal, pedir cimento, pedir tinta, pedir isso, pedir tijolo. Não. A noiva de Cristo não vive de pedir. Ela dá, quando pode ela dá. Mas pedir, Deus é rico, nosso Deus é rico. Amém? Todo ouro e toda prata pertence ao nosso Deus. Para que temer? Temer o quê? Nós vamos encerrar aqui. Então, é simplesmente Satanás. Simplesmente com outro acesso de ira contra Deus. Eles acham que eles, tirando a Bíblia das escolas, eles estão fortalecendo a si mesmo, porque eles mandam, né? Manda. Eles ditam, o governo obedece. O governo não entende de Bíblia, o governo entende de política. Quem diz que entende de Bíblia é a religião. Então a religião vai no governo, nas Supremas Cortes, nós não quer isso, vamos mudar isso aqui. E o governo obedece. Quem mandava prender?
Por que Roma prendia os cristãos? O imperador, ele era controlado pelo Papa. A maior autoridade na terra, religiosamente falando, é o Papa. Então o que ele dita lá, o que ele escreve lá, se torna lei. Não precisa ir para o congresso tal, não. Se torna lei. E eles cumprem isso. Mas eles estão piorando a situação para eles mesmos. Para Deus não dificulta nada. Deus faz morada no coração do cristão. Amém? Aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que eu faça, e eles farão mesmo. E tudo eles fazem no nome de Deus e da religião, mas mentem. Eles não são de Deus, eles são de seu pai, o diabo. Quem disse isso? Foi Jesus. Acha para mim aí, João 8,44, parece? Para nós, a gente está falando aqui e essas fitas saem. E mostrar na Bíblia que não é uma invenção da mensagem, né? Quando eles estavam conspirando para Jesus que eles eram filhos de Abraão, Jesus disse para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam em mim, porque antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Aí Jesus disse: vós tende por pai o diabo. Meu Deus, vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, matando Abel, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João, Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44. É as Escrituras testificando do que está acontecendo no mundo. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a ficar com a palavra, a ficar com o que está escrito. Não temas, pequeno rebanho, foi do agrado de Deus dar-vos o reino. Não temas, porque o ajuste virá, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse tu é o pequeno rebanho. Amém? Vamos nos colocar de pé. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus venceu a morte por mim. Repete. A graça de Deus é real, do estar. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim.
Soberano Deus, o Senhor é a força da nossa vida. Foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por isso o Senhor disse: não temas, pequeno rebanho, não tenhas medo da tribulação que virá, porque eu serei contigo. Eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Estou contigo, como fui com Josué, assim serei com Moisés, assim serei contigo. O Senhor sempre foi com Noé, o Senhor sempre foi com Abraão, o Senhor sempre foi com Moisés, o Senhor sempre foi com Josué, o Senhor sempre foi com Caleb. O Senhor sempre foi com os teus apóstolos, o Senhor sempre foi com os teus profetas, e o Senhor sempre será com a tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, cura o teu povo, liberta pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos. Amém, amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Deus nos abençoe.